à luz da palavra de Deus, tá certo? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Gênesis. Nós vamos para um texto que é muito usado quando se fala de família, quando se fala da formação de família, quando se fala de casamento, né? Não há família sem casamento, pelo menos no conceito mais tradicional. Eu queria que você abrisse Gênesis capítulo 2, do verso 18, nós vamos ler do verso 18 ao verso 24, tá certo? Tentar extrair alguma base para o ideal do que é a família e desta forma entendermos, concebermos uma família que possa estar protegida dos ataques, das ameaças que nós temos hoje aí na sociedade. Gênesis capítulo 2, começando no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe se chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24, para terminarmos o texto. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma palavra de oração. Pai, nós pedimos que, assim como já foi pedido nesta manhã, o Senhor ministre aos nossos corações. Ajude-nos a entender qual o seu propósito, quais os seus desígnios, para essa instituição que é a mais antiga de todas as instituições na face da terra e toda a história da humanidade. Pedimos que nesta manhã saiamos daqui, ó Deus, desafiados pelo Senhor e pela sua palavra, a vivermos uma proposta de família que vai contra todos os ataques e as ameaças que estão de fora do mundo. Ajude-nos, pois, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando falamos de família, o tema casamento vem junto, porque, como já disse, dentro de um conceito mais tradicional, não existe família sem casamento. Hoje as coisas estão mudando, sabemos disso. Nós vamos, de alguma forma, tocar nesse assunto. Mas quando o pastor Reinaldo, nos convidou para trazer uma reflexão sobre essa temática, e frisando a questão das ameaças, né, contra a família hoje, eu estive pensando em quais seriam essas ameaças. É claro que nós poderíamos falar hoje de ameaças, digamos, mais visíveis, né? Mais reais, do ponto de vista da experiência diária da família. Por exemplo, as drogas estão acabando com as famílias, correto? A promiscuidade, né? Prostituição, me permita abrir um parêntese. Houve uma época em que havia um conceito de que os homens traíam, as mulheres não. Hoje é muito comum você ouvir das mulheres o seguinte: se me traiu, eu dou troco, né? Eu ouvi isso, inclusive, de uma irmã, uma mulher
que se dizia crente, não entra aqui no mérito, e ela usou essa expressão e soou como um mau testemunho na comunidade. Então, há muitas outras ameaças como essas, né? O ativismo, a questão do trabalho, a correria, hoje tem sido uma ameaça muito grande. A gente poderia trabalhar muito nesses temas, mas Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã. São apenas duas ameaças que eu entendo que são, embora de certa forma invisíveis, elas são a causa, ou talvez a maior causa de tudo mais que tem acontecido no meio da família. Nós estamos vivendo uma época de grandes desafios para a família, porque, primeiro, há um intenso debate qual deve ser o conceito e a definição real de família para os dias de hoje. Começa por aí. Qual o verdadeiro conceito de família? Quais as definições corretas para a família para o dia de hoje? E aí entra também a discussão do casamento. Qual o conceito de casamento? Não é? Qual a melhor definição de casamento? Então, o grande problema hoje é: temos um conceito, uma definição de casamento, temos um conceito, uma definição de família, que seria, por assim dizer, seguros para nós. O que é que a Bíblia diz sobre casamento, sobre família? Então, a primeira grande ameaça para a família hoje, que nós vamos estar conversando, é a mudança dos conceitos e dos valores. O texto que nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, apenas o versículo 24, o último que nós lemos, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a base, o princípio, o preceito estabelecido por Deus, o conceito de Deus do que é um casamento e automaticamente do que é uma família. A mudança de conceito se torna uma ameaça, irmãos, porque todas as vezes que mudamos os conceitos, muda-se também os valores, os princípios. E é o que de fato está acontecendo hoje. A Bíblia define o casamento como sendo a união de um homem e uma mulher vivendo uma unidade de profunda e incomparável intimidade. Interessante é que, se você não notou ainda, o casamento, a família, por assim dizer, é a mais antiga de todas as instituições. Todas as instituições que existem hoje na face da terra, delas, a mais antiga é a família, é o casamento. E é com base nesse texto que nós lemos aqui. E ainda mais importante, nós não podemos esquecer: quem a instituiu foi o próprio Deus. Deus é o autor, o fundador, aquele que estabeleceu a família. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o conceito de família, de casamento, né, tradicional, até mesmo os nossos missionários, eles vão comungar com esse conceito bíblico, os tradicionais, tá? Os conceitos tradicionais. Por exemplo, o dicionário Aurélio de 2005, ele diz o seguinte: ele diz que casamento é juntar, é unir duas partes. Então, é exatamente o que diz a Bíblia, o texto que nós lemos, né? Então ele vai dizer que o significado disso é o ato solene de união entre duas pessoas de sexos diferentes. Esse é o conceito do dicionário, mas é o conceito mais tradicional. Capazes e habilitadas com legitimação religiosa e ou civil. Onde é que está a ameaça desse conceito? E comum é o conceito bíblico.
Vejam os irmãos agora o conceito mais moderno de casamento. E é disso que nós estamos falando, dessa ameaça, de como as coisas estão mudando a partir dos conceitos, das definições. E aí muda-se também os valores. No conceito moderno, o casamento é a união estável dos povos, legal ou não, religiosa ou não, entre pessoas de sexo opostos ou não, mas que tem o objetivo possibilitar o convívio diário de dois indivíduos sob o mesmo teto, constituindo-se em uma relação de afeto e amor. Percebem a ameaça onde ela está? Aqui houve várias quebras de valores, irmãos. Mudou-se o conceito, quebraram-se os valores. Veja só, o primeiro valor quebrado disse que é uma união estável, legal ou não. Legal ou não. Perde-se aqui o valor da legitimidade, da legalidade. É o que se crê aí fora hoje. A sociedade defende isso. E não só defende verbalmente, mas está disposta a ir para as ruas e a destruir os patrimônios, a terra de fogo em quem quer que seja para defender suas ideologias. Diz que pode ser religioso ou não. Até aí tudo bem, porque se for civil é válido. Mas isso também implica o descaso com a bênção espiritual sobre a família. Diz, e aí vem um grande problema, que pode ser de pessoas de sexo opostos ou não. Quebra-se o valor moral e também espiritual, por consequência desse conceito. Então, queridos, com essa sociedade secularista, pluralista, que nós temos hoje, onde o absoluto, a verdade absoluta, a verdade de Deus, a palavra de Deus, não tem mais guarida no coração dos homens, não encontra mais amparo no seio dessa sociedade, surge então as múltiplas formas de família. E é por isso que nós estamos falando sobre essa primeira grande ameaça: mudança de conceitos, mudança de definições. Eu anotei aqui alguns tipos de família dos nossos dias, só para os irmãos terem uma ideia e a gente poder fazer a ponte com aquilo que a gente está querendo trazer hoje como sendo uma proposta bíblica e ideal de família para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, existe um tipo de família chamada monoparental. Monoparental. Ela é composta por apenas um dos progenitores. É claro que esse tipo de família ela pode ser circunstancial, certo? Obrigado, pastor. Porque nós sabemos que em alguns casos um dos cônjuges vem a falecer e aí o cônjuge que fica viúvo, viúva, ele pode decidir não querer casar mais e dar continuidade à sua família, criando seus filhos. Esse tipo de família é chamada monoparental. Mas sabemos também que vem crescendo já há alguns anos uma incidência muito grande de famílias monoparental planejada previamente. Como assim? Mulheres e agora também alguns homens que decidem voluntariamente criar filhos, ter filhos, são chamadas as produções independentes, sem contar ou planejar com a presença do outro cônjuge, para que se estabeleça uma família de fato como Deus planejou. Esse é um dos tipos de família que temos aí hoje. Isso é muito importante ser refletido dentro da igreja, irmãos, porque muitas vezes dentro da igreja, à medida que a igreja cresce, essas ideias muitas vezes são concebidas e só vamos ver o estrago lá na frente. Todas aquelas questões que a gente começou falando de ativismo, drogas, promiscuidade, rebeldia, acabam sendo consequências, implicações que vêm dessas mudanças de ideias,
ideias, de conceitos, de definições. Um outro tipo de família que nós temos hoje é a família comunitária. A palavra é muito bonita, eu até simpatizo, mas não é a proposta ideal. É o tipo de família que diz que na estrutura todos os membros adultos assumem responsabilidade pela educação das crianças. Não foi assim que Deus planejou. Agora presta atenção nesse tipo de família, família contemporânea. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. É caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser a mulher a chefe de família. Aqui está basicamente a nossa segunda grande ameaça no nosso tempo para a família hoje. A inversão de papéis dentro da estrutura familiar. E nós vamos chegar lá, tá certo? Existe também a família arco-íris. Pelo nome você já suspeita que tipo de família é essa, né? É constituída por um casal homossexual, ou talvez por um único homossexual que resolve criar filhos. Mas, olhando para esses tipos de família, qual a proposta bíblica? Baseada no texto que nós lemos lá de Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 24. Existe um conceito de família deixado pelo famoso teólogo americano John Stott, que eu acho que resume perfeitamente o que nós estamos querendo passar enquanto proposta bíblica da família. Ele diz o seguinte, presta atenção: o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecipada da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo, e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Eu gostei dessa definição, eu gostei desse conceito, porque, como nós já vimos, de acordo com a Bíblia, Deus é o autor da família, e ele diz no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis que a família começa na união de um homem com uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. O versículo 25 diz que os dois estavam nus e não tinham vergonha. Fala da intimidade profunda e incomparável que há nesse relacionamento à luz da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando falando para os fariseus no capítulo 19 de Mateus, versículos 4 e 5, ele confirma esse ensinamento, ele traz para os seus dias, ele traz para a sua teologia o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, sendo ele Deus, o Filho de Deus. Ele diz assim: olha, família é isso mesmo, não se mudou nada, o conceito continua, a definição é essa. O apóstolo Paulo também confirma em seus ensinamentos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, ele diz: é por isso que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, queridos, a família foi planejada e arquitetada por Deus, portanto não compete ao homem modificar ou mesmo reinventar a família. Aqui fechamos a primeira grande ameaça para a família. Não permita que as mudanças de pensamentos da sociedade, que os conceitos criados pela sociedade, pelos que se dizem intelectuais, pelos que se acham dono da verdade, permeie a sua mente, o seu coração, quanto ao legado divino, bíblico, santo, sagrado, que é a família. A família é o que a Bíblia diz que ela é e deve ser. Não mude
especialmente os jovens que estão entrando nas faculdades. A maioria de nós passamos pela faculdade. O pastor Rinaldo passou pela faculdade. Nós estivemos lá e sabemos como é que funcionam as coisas. Nós sabemos exatamente o que é que vocês enfrentam. Muitas vezes são ridicularizados, perseguidos, como está acontecendo agora em Fortaleza. O grupo anda perseguindo um grupo de evangélicos lá dentro da Universidade Federal de Fortaleza e por aí vai. Mas essa é a primeira grande ameaça da família. Mudança de conceitos, mudança de valores. Quando você tiver dúvida do que é a família, com base no que você está vendo hoje aí na mídia, na imprensa, na sociedade, volte-se para a Bíblia. Busque ajuda na palavra de Deus. Mas, querido, então qual seria a segunda grande ameaça da família? Como já dissemos, a inversão de papéis do homem e da mulher. E aqui é muito sério. Aqui é preocupante porque, como já dissemos também, isso está entrando dentro da igreja. Graças a Deus que não da igreja batista de local, pastor Rinaldo? Mas a gente tem visto isso aí fora. Por que a inversão de papéis na família se constitui uma grande ameaça para a mesma? Ora, se Deus é o autor da família, como nós vimos, foi Ele que estruturou a mesma e quem definiu os papéis de cada membro, especialmente dos cônjuges. E mudar a forma que Deus planejou é um perigo. Duas coisas nós precisamos compreender aqui com relação aos papéis dos cônjuges na família: marido e esposa. Preste atenção agora com os homens, depois pode ser com as mulheres. Primeiro, ao homem foi atribuído a responsabilidade final diante de Deus como cabeça da mulher, dentro da estrutura funcional, tanto do lar como do mandato cultural, ou seja, como da gerência desse universo, Por isso que hoje, dentro da teologia, está se falando muito da teologia ecológica, da ecologia dentro da teologia. O homem tem a responsabilidade, biblicamente, de liderar o seu lar, de pastorear a sua família. A Igreja Batista de Lagoa do Galo tem um pastor Rinaldo, deve ter mais ali, Ali o Wilson, outros líderes pastoreiam essa igreja junto com o pastor Rinaldo. Mas cada homem casado, pai de família, é um pastor do seu lar, biblicamente. Essa é a primeira coisa que nós temos que compreender. A segunda coisa está atrelada à primeira. E aí é importante que os homens entendam a segunda coisa para não distorcer a primeira. A segunda coisa é o seguinte: esse governo do lar, governo do lar, ele é representativo e é uma função conjunta do homem e da mulher. Aqui já começa a clarear, correto? O homem tem a responsabilidade de liderar a sua família, mas não é uma autoridade, uma responsabilidade, uma liderança isolada, unilateral. Ele precisa governar em conjunto com a esposa. Porque, irmãos, os pronomes lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28, estão no plural. Diz o seguinte: Deus os abençoou e disse. Lá Deus vai dizer, sede fecundos, multiplicar, espalhar, dominar a terra. Está no plural. Ele deu para o homem e deu para a mulher. Então, qual é a perspectiva de Deus para o homem e a mulher quanto aos seus papéis? Existem, na verdade, diferentes perspectivas quanto à natureza do homem. Uns dizem que o homem e a mulher são iguais, outros dizem não, são diferentes. A verdade é que todo homem autoritário e toda mulher
ou melhor, feminista, que é um movimento que está aí também, distorce a questão da igualdade do homem e da mulher. Como Criador, Deus tem a perspectiva correta, tanto da natureza como da igualdade de ambos. Veja só, na verdade, homem e mulher são tão iguais quanto diferentes. Dependem da perspectiva da vida que consideramos. Homem e mulher são tão iguais quanto diferentes. Então vamos lá. Primeiro, o homem e a mulher são posicional e pessoalmente iguais. Vou explicar. A posição do homem e da mulher diante de Deus e o fato de ser humano, pessoa, diante de Deus, são iguais. Não há diferença nenhuma entre o homem e a mulher. E talvez é isso que precisa ser esclarecido, tanto na consciência da igreja, quanto na consciência do mundo lá fora, que precisa conhecer as verdades da palavra de Deus. Todo homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ambos foram criados com a capacidade e a responsabilidade de conhecer e glorificar a Deus. Não existe diferença, irmãos. Significa também que os dois possuem a mesma natureza e o mesmo intelecto. A mulher não é menos inteligente do que o homem, e vice-versa. Não. Deus nos dotou da mesma capacidade. Significa também que os dois possuem a mesma natureza, aliás, são amados e aceitos por Deus. Porque para Deus o homem e a mulher são iguais em essência e em posição. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender também o papel de um e outro. O homem é líder? Mas ele nunca deverá ser um líder autoritário. Um líder que se acha acima da mulher, porque a mulher talvez seja doméstica, porque talvez não tenha um emprego lá fora, não tenha um contra-chefe igual dele. E aí, um outro risco, né? Muitas vezes a mulher também trabalha lá fora e tem um contra-chefe maior do que o do marido. E é problema também. Porque ela chega em casa e diz assim: não, quem bota isso aqui dentro de casa sou eu, sou participação mínima. Percebe a ameaça? Quando os papéis não são definidos biblicamente, quando cada um entende o seu papel, independentemente do que cada um faz, do que cada um ganha, da realidade de cada um. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o que é que diz? Gênesis capítulo 1, o texto que nós abrimos, né? Só voltando para o capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Quem foi que ele criou? Homem e mulher os criou. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe diferença. Nesse aspecto, não. Posicionalmente, pessoalmente, não existe diferença. O apóstolo Paulo, ele corrobora com essa teologia quando escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ele diz assim: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, e veja agora, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, se dissermos que o homem e a mulher são tão iguais quanto diferentes, onde é que está a diferença? Aqui está a diferença. O homem e a mulher são funcionalmente diferentes, em termos de funções. São iguais, mas são diferentes. Assim como na Trindade, onde o Deus Filho se submete
ao Deus Pai, e nem por isso ele se torna um Deus menor. Concorda? Não é verdade? O Deus Filho se submete ao Deus Pai, e nem por isso ele se torna um Deus menor. Na relação marido e mulher existem funções específicas para cada um, escolhidas sabiamente por Deus. Não se trata de ser melhor ou pior, se trata de funções. Essas funções não têm nada a ver com o valor ou a capacidade, tem a ver com amor, humildade e o alvo de glorificar eficazmente o Senhor. Quando eu, como homem, assumo meu papel à luz da Bíblia, inclusive tem um livro muito bom aí, escrito, O Homem Bíblico. Eu aconselho os irmãos a lerem esse livro. Não sei se o pastor Hidalgo já teve a oportunidade de ler. O Homem Bíblico. E também tem uma versão feminina. Quando nós entendemos nosso papel, colocado por Deus no casamento, na família, e a esposa também reconhece o seu papel, irmãos, podem ter certeza, essa família se torna uma família blindada contra as ameaças que nós temos aí fora. Blindada pela graça do Senhor Jesus. Biblicamente, o marido e a mulher são diferentes apenas na questão da autoridade. Até porque a questão da autoridade é uma questão universal. Pense comigo. Os alunos estão debaixo de que autoridade? Do professor. Aqui tem professores aqui. Os professores estão debaixo também de alguma autoridade, não são? Se a gente for ver a cadeia, os coordenadores, correto? E juntos estão debaixo de que autoridade? Da direção, que também está debaixo da autoridade da Secretaria da Educação, ou do Ministério da Educação. O povo está debaixo da autoridade do governo, os cidadãos debaixo da autoridade policial, militar. É assim que funciona o universo. E por que dentro da família seria diferente? E por que muitas vezes há tanta dificuldade em entender que Deus estabeleceu um para ser um líder? No casamento, Deus designou a autoridade ao marido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Pode abrir a sua Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse. Acharam? O texto diz o seguinte, preste atenção nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 11, versículo 3. Diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais que ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Queridos, vamos ser sinceros aqui. Se o que eu vou falar aqui agora não acontece aqui nessa plateia, pastor, amém. Mas vamos ser sinceros. Mesmo dentro da igreja, nós encontramos muitas vezes algumas irmãs, algumas esposas, questionando por que é que tem que estar debaixo da autoridade do marido. Não é verdade? Há aquelas que conseguem externar, e há aquelas que ficam caladas, mas elas releia esse texto que nós acabamos de ler. Vamos voltar para ele. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Primeiro, pare aí. Esse homem, que é o
autoridade sobre a sua vida, minha irmã, ele não está sozinho. Ele não tem autoridade ilimitada. Ele só é autoridade sobre a sua vida se Cristo é autoridade sobre a vida dele. Ele é teu cabeça porque Cristo é o cabeça dele. É assim que funciona. Porque no momento em que ele não reconhecer que Cristo é o seu cabeça, ele vai estragar todo o plano de Deus no que tange ao fato dele ser cabeça da sua esposa e do seu lar. Mas o texto segue. O texto diz assim: e o homem é cabeça da mulher. E diz assim: e Deus, o cabeça de quem? De Cristo. Aí eu pergunto: em algum momento Cristo questionou o fato de ser Deus seu cabeça? Não. Essa é a ideia. Essa é a ideia que a mulher bíblica e que o homem bíblico vive na sua vida. Não é nada forçado. Não é por constrangimento, não é imposição, mas é por uma consciência bíblica. É por aceitar voluntariamente a palavra de Deus. De uma parte, ele sendo o líder, o provedor, aquele que tem a responsabilidade. E aqui me deixa fazer um parêntese. Vamos aqui simular um momento entre o casal, um momento de tomar uma decisão. Ele deve ser o cabeça, ele deve ser o líder, ele deve ter a responsabilidade da decisão, mas ela toma a decisão junto, ela está junto, sabendo que, me permita aqui a expressão, no frigir dos ovos, é ele que dá a palavra final e ela precisa acatar. Digamos que os dois estão decidindo aonde vão passear no dia de fora. Vamos fazer uma simulação. E aí o marido chega e diz assim: filha, hoje o meu time vai jogar e eu gostaria de ter o estádio, vamos comigo? E ela diz assim: tá, filho, eu queria o cinema, vamos ver aquele filme que está sendo lançado hoje, não sei, uma coisa assim. E aí ele diz assim: não, vamos ao estádio, não, vamos ao cinema. E aí ele de repente entende que deve fazer a vontade dela, passar o dia com ela, né? Promover algum tipo de prazer. Vamos ao cinema. E os dois vão ao cinema. Quando chega no cinema, mal começa o filme, falta energia. E agora? Irmãos, você que sendo líder, sendo cabeça, mas que não é autoridade, porque se fosse, teria arrastado ela para estudar de futebol, ela tinha que ir de qualquer jeito. Você foi para o cinema com ela, faltou energia, qual é a primeira coisa que você vai dizer para ela? Está vendo? Eu lhe disse, deveríamos ir para o estádio. Você perdeu sua autoridade. Eu perco a minha autoridade quando eu faço isso. Sabe por quê? Porque como líder, como responsável, se eu decidir ir com ela, eu sou responsável pela decisão tomada. A decisão agora é minha, é nossa, é dos dois. Entende? Uma coisa mais complexa do que a gente imagina. Sabe o que é isso? Da mesma forma, a mulher, quando ela conversando com o marido, tem uma opinião, ele tem outra, e aí cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro, e no final ela entende com muita submissão, com muita humildade, que mesmo não concordando com o marido, vai apoiá-lo. E ela diz: meu amor, né, meu bem, são palavras amáveis, né? E ela diz assim: eu lhe apoio. Tá bom, eu lhe apoio. E lá na frente o plano do marido deu errado, trouxe um prejuízo financeiro para a família. Eu vivi uma dessa, tá? Inventei de comprar uns gados aí para deixar na fazenda de um amigo. E aí a mulher falou: mas filho, não filho, mas olha só, a vaquinha vai ter filhote, vai ter, né, depois vai produzir, vai ter leite todo dia. Eu sou apaixonado por isso, não consigo. Mas filho, tá bom,
Enquanto isso acontece, a mulher também não pode ficar passando na cara. Tá vendo? Eu lhe disse. Eu não lhe disse que você nunca me ouve. Você é cabeça dura. Cadê a submissão? Cadê o respeito pela autoridade do marido que foi atribuída por Deus sobre a sua vida como esposa? Percebe? Por isso, irmãos, essa tem sido uma das grandes ameaças, a inversão de papéis no casamento. Quero, entretanto, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Que harmonia perfeita! Afinal de contas, na Trindade, não há qualquer problema com a visão correta da submissão e do abuso de autoridade. Há essa perfeita harmonia, há uma unidade, um contentamento entre as três pessoas na Trindade. Sabe qual é a nossa dificuldade com a autoridade e submissão no casamento? Nossa dificuldade vem do nosso orgulho pecaminoso. Essa é a grande verdade. Porque se a Trindade santa, 3 vezes santa, né? Não é que é 3 vezes santa, essa é uma expressão para dizer que é santíssima. 3 vezes santa. Consegue viver assim? Uma hora Deus Pai vai lá e diz: filho, é assim que eu quero. Aí o filho diz: pai, eu queria diferente, mas faça-se a sua vontade. Lembra do episódio? Pai, passa por esse cálice. Quero esse cálice. Não é o que eu quero na minha vida. Isso me deixa desconfortável. Isso me deixa muito incomodado. E aí ele para e percebe que há uma perfeita harmonia. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. Por que é que muitas vezes nós não abrimos mão de alguma coisa no nosso casamento? Porque dizemos assim: isso é desconfortável para mim. Eu quero conforto. Eu casei com você para você me fazer feliz. Percebe o egoísmo? Percebe a atitude unilateral, ou seja, só tem uma via. Nós, irmãos, quando deveria ser: eu casei com você para fazer você feliz. Eu casei com você para servi-la em tudo que eu puder. Eu casei com você, pode ter certeza, irmãos, biblicamente, quando a gente faz um estudo sobre o assunto, é para ser o seu escravo. Aliás, essa é uma atitude que todos nós deveríamos ter, de uns para os outros na comunidade da fé. Sermos escravos uns dos outros, muito mais do nosso cônjuge. Se os dois pensam assim, não vai ter senhor, só vai ter escravos, e um vai servir ao outro. É um desafio, mas é preciso atentar para os verdadeiros papéis. Então, querido, nosso orgulho pecaminoso realmente tem impedido de nós exercermos nossos papéis. De um lado, nós maridos precisamos reconhecer humildemente que não nos foi dada uma autoridade ilimitada e para benefício próprio, mas uma autoridade para ser exercida em amor. Eu confesso a vocês, irmãos, eu tenho lutado para aprender isso. Isso não faço não. Tenho lutado. Eu tenho umas colegas que me chamam de menino birrento, né? E assim, minha esposa é uma santa, porque me tolerar não é fácil. Mas eu tenho aprendido tanto com a graça do Senhor. Eu gostaria que o Senhor tivesse mais alguns anos de vida para que eu pudesse desfrutar desses princípios do casamento, servi-la, me preocupar com a ascensão dela, com o bem-estar dela. Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 5, comparando o papel do marido com o papel de Jesus Cristo diante da esposa, ele vai dizer exatamente isso: se deu, se doou, se sacrificou, e diz mais: para que ela pudesse estar linda, bela,
Quanto mais bela eu fizer, mais bela eu terei. Essa é a ideia. Tanto é que no mesmo texto Paulo vai dizer: qual é o homem que bate na sua própria carne, maltrata a sua própria carne? Ora, se eu e ela somos um só, não posso maltratá-la. E às vezes o maltrato não é com ações, com agressões físicas, mas é com agressões verbais, é com a indiferença, é com a falta de atenção. Homens, e nisso eu incluo, o que mais as nossas esposas querem é ouvir palavras que demonstram atenção nossa para com elas. Você queria falar? Pois não. Se eu entender sua pergunta, é uma família onde o marido não assume a liderança. Não é evangélico. Não é evangélico. Bom, muito bem. A Bíblia vai dizer que essa esposa, ela tem que ser submissa ao seu marido, independentemente do que ele é ou do que ele faça. Porque a ideia é que ela é submissa ao Senhor. E esse princípio não é só para a esposa e o marido. Digamos que o marido tem uma esposa que não é evangélica também. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja, porque isso é um princípio do casamento. Agora, obviamente, que quando há agressão física, ameaça de morte, aí são casos a serem estudados, né? Tem que haver a preservação da vida. Eu estou falando em contexto normal, em contexto onde essas diferenças existem diariamente, mas a família convive. Então, como a esposa deve se portar diante do marido? Inclusive, o apóstolo Pedro vai dizer que quando o marido não é crente, a mulher precisa, com o seu testemunho, ganhar muito mais do que palavras. E, infelizmente, é o contrário. Muitas vezes as mulheres crentes, elas utilizam-se da prerrogativa de conhecer o Evangelho e querem empurrar o Evangelho de goela abaixo com os maridos descrentes. Um pastor lá de Belo Horizonte, o pastor Jeremias Pereira, da Unidade Presbiteriana de Belo Horizonte, ele fala uma expressão interessante. Ele diz: irmãs, não queiram ser o Espírito Santo de seus maridos. Não é? Então, precisa ter cuidado. Mas a pergunta é interessante, porque esse princípio também vai, por exemplo, para os servos, aqueles que trabalham, têm patrões, né, que não são crentes, que são perversos. A Bíblia diz que mesmo sendo eles corruptos, perversos, maus, muitas vezes criminosos, como empregado, você deve honrá-lo quem está honrando ao Senhor. É o mesmo princípio. E só para a gente concluir, irmãos, já estamos no finalzinho. Se nós, como maridos, estou fechando agora, precisamos entender que essa autoridade não é ilimitada, as mulheres precisam humildemente obedecer a Cristo através da submissão ao seu marido. Às 8h30 da manhã. Mesmo quando não concordar com ele. Mesmo quando não concordar com ele. E aqui eu quero ler para os irmãos, para a gente concluir, o trecho de um escrito de um autor chamado Alexander Strauch, em seu livro Homem e Mulher, Iguais e Ainda Diferentes. Ele escreveu o seguinte, presta atenção: o relacionamento marido e mulher não é um relacionamento como chefe e empregado, comandante, soldado, professor, aluno. Trata-se de um relacionamento amoroso, no qual dois adultos se tornam um. Nessa união, um cônjuge assume amorosamente a liderança e o outro apoia. Percebe?
Eu gostei dessa definição. Essa é uma relação imbuída do amor de Deus. E deixa eu ser taxativo e categórico. Não existe casamento onde esses fundamentos bíblicos, tanto no homem quanto na mulher, são praticados se não houver o relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que pelo menos um dos dois tem que ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Porque se a mulher ela tem um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo e o marido não tem, só ela conseguirá ser submissa. O marido dificilmente vai assumir a liderança conforme a Bíblia estabelece que se assuma. Porque liderança não é só ter a última palavra, liderança não é só colocar o pão dentro de casa, liderança não é só dar proteção. Mas a liderança é segundo a liderança de Cristo. É fazer em amor, é fazer com as motivações bíblicas corretas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a igreja seja esse celeiro de famílias constituídas com base nos padrões divinos, e que a sociedade lá fora comece a ver o erro que ela está cometendo em defender o que ela defende, ao perceber que há uma proposta que é histórica, milenar, mas é bíblica, é divina, é a proposta da palavra de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe.